Olá, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Jéssica e na aula de hoje nós vamos conversar sobre o heliocentrismo e o geocentrismo. Então, na nossa aula passada, a gente resgatou um pouquinho das características principais do sistema solar. A gente viu como que o sistema solar ele é estudado hoje, quais que são as suas principais características e tudo mais. Só que a gente vai ver que nem sempre as ideias que a gente resgatou na aula passada eram vistas dessa forma, tá? Antes a gente tinha aí o que era chamado de geocentrismo. Só depois foi permitido aí o heliocentrismo. Como vocês podem ver inicialmente aí nessa imagem, nós temos aí a diferença do quê? Quem fica no centro. No heliocentrismo, o Sol ele está no centro. E no geocentrismo, quem fica no centro é a Terra. E os demais planetas e o Sol que vão girar ao redor do planeta Terra. Então, o que a gente viu? Que hoje o que é aceito, na verdade, é o contrário, que o Sol fica no centro e que todos os planetas que vão aí fazer aí obedecer um certo movimento em volta do Sol. E aí, duas teorias foram desenvolvidas aí ao longo da história e ficaram bem conhecidas. A gente vai fazer um resgate, então, sobre o que é o geocentrismo e vamos ver quais são as principais características aí do heliocentrismo. A gente vai ver que o interesse em compreender os movimentos dos corpos celestes, ele gerou muitas observações, pesquisas e teorias religiosas e científicas acerca desse fenômeno. É importante a gente resgatar também que anteriormente nós não tínhamos os mesmos recursos que nós temos hoje. E por isso haviam aí tantas discussões, porque não haviam muitas provas, digamos assim, para comprovar o que estava sendo dito, ou até mesmo para ser permitido que tais ideias fossem divulgadas. Então, para começar, vamos ver aí a respeito do geocentrismo. Mais uma vez, como vocês podem observar, a Lua fica aí ao redor da Terra. A Terra, ela vai ficar no centro de tudo e, inclusive, o Sol e demais planetas vão estar orbitando aí em volta da Terra. Então, por muito tempo, a humanidade acreditou nessa ideia, na ideia do geocentrismo. E o geocentrismo, ele vem da junção da palavra geo, que significa terra, e centro, indicando que a Terra, então, seria o centro do universo e que todos os astros estariam girando ao seu redor. E foi o astrônomo grego Ptolomeu, no início da era cristã, quem deu forma final a essa teoria na sua obra chamada de Almagesto, onde ele teve aí uma sofisticação matemática jamais encontrada até então. E a Igreja Católica conjuntamente defendia esse pensamento, defendia essa teoria do geocentrismo, porque estaria indo de encontro com os textos bíblicos que colocavam o homem como figura central da criação divina. Então não teria como o homem estar em volta do Sol, porque tiraria aí o seu papel principal, tiraria o homem do centro. Então, por isso que essa ideia ela era de acordo com as ideias cristãs daquele momento, porque o homem teria que estar no centro do universo. Já no heliocentrismo, como eu já comentei com vocês, o que aconteceria? A Terra não estaria no centro, a Terra, junto com os outros planetas, estaria ao redor. E uma nova astronomia aí, então, surgiu entre os séculos 16 e 17, e grandes mudanças na física começaram a acontecer. Nicolau Copérnico, que é um astrônomo e matemático, foi um astrônomo e matemático, ele deu forma aí a esse sistema, né? Onde o Sol que estaria no centro. Ele desenvolveu um sistema bem compreensível para explicar essa teoria e tudo mais. E ele falou que em volta do Sol girariam os 6 planetas, que até então eram os únicos descobertos, e que a Lua giraria aí ao redor da Terra. E que graças a esse movimento aí teria como consequência, né, a sucessão dos dias e das noites, e depois, né, acabaram descobrindo aí também sobre a questão das estações do ano. Só que aí, o que a gente tem que parar para pensar? Lembra de um comentário que eu fiz no início? As ideias tinham que estar de acordo com o que era defendido pela igreja. Quem apresentava a ideia contrária, por mais que tivesse alguma prova, alguma evidência,
Essa pessoa não era levada a sério, não era levada em consideração as suas ideias. E a teoria de Copérnico, ela não condizia com os ideais bíblicos. E aí, para que ele não fosse considerado herege, para que ele não sofresse represálias em virtude das suas ideias, as ideias dele só foram de fato divulgadas após a sua morte. E a obra dele, ela foi condenada aí pela Santa Inquisição, e aqueles que acabavam apoiando as suas ideias ou que acabavam concordando com ele, também eram condenados. E ele levou aí cerca de 30 anos para conseguir desenvolver as suas teorias, né? Mas é claro que se ele não tivesse aí essa barreira imposta pela igreja, talvez ele tivesse concluído seu trabalho em um tempo menor. Só que essas interrupções de seu trabalho acabavam freando um pouco da velocidade do que ele vinha descobrindo. E os questionamentos aí sobre o Sol ser o centro do sistema solar tirava a Terra e o homem do centro do universo. E aí colocava um pouco de descrédito o dogma católico que afirmava, né, que o homem seria a imagem e semelhança de Deus. E aí, quais que foram os impactos dessa teoria heliocêntrica? Por que ela causou, assim, tanto alvoroço? Porque se estava indo, né, contra as ideias da igreja, então significava que naquele momento, uma das duas ideias estava totalmente equivocada. E aí, se uma ideia estava equivocada, poderia ser que parte da crença também caísse em descrédito. Por isso que ele não tinha permissão para falar amplamente ou para tentar debater acerca da sua ideia com outras pessoas. E especialmente aí com o movimento renascentista, o heliocentrismo ele ficou vinculado a uma valorização da ciência. E aí a negação da ideia geocêntrica seria uma certa oposição ao poder e até mesmo ao dogmatismo religioso que era bastante vigente na época. Ele estava indo totalmente contra as ideias que eram defendidas naquele momento. E, no campo da filosofia, a adoção do heliocentrismo, ou seja, quem adotava, né, que o Sol estaria no centro, os planetas ao redor, acabou provocando aí novas reflexões sobre qual seria aí o verdadeiro lugar da humanidade no universo, que a humanidade não estaria no centro. Não seria, então, o centro de tudo, não seria o ator principal, como se era difundido, como se era defendido até então. E aí, para a gente fechar a nossa aula de hoje, vamos então para o nosso exercitando, acerca dessas duas teorias aí, né? E na primeira questão nós temos aí, segundo o sistema de Ptolomeu, a Terra seria o centro do universo. Dessa forma, cada planeta descrevia uma órbita circular em torno da Terra. Marque a alternativa que o sistema planetário de Ptolomeu se refere. Letra A, o sistema heliocêntrico. Letra B, o sistema planetário. Letra C, o sistema solar. E letra D, sistema geocêntrico. E aí, qual é a alternativa correta? Nesse caso, gente, a alternativa correta é a letra D, sistema geocêntrico. Lembra que o sistema geocêntrico é aquele onde o homem ainda seria o centro do universo, juntamente com a Terra, né? Já que a Terra seria o centro de tudo e todos os planetas, inclusive o Sol, giraria aí ao redor do planeta Terra. Seria totalmente contrário ao que a gente sabe hoje. E na nossa segunda questão, marque a alternativa correta a respeito do modelo astronômico proposto por Cláudio Ptolomeu. Na letra A, o modelo ptolomaico propunha que o Sol girava ao redor da Terra e todos os outros planetas giravam ao redor do Sol. Na letra B, Nicolau Copérnico, no século XVI, propôs que a Terra era o centro do sistema planetário, proposta que era contrária à de Ptolomeu. Na letra C, o sistema planetário proposto por Ptolomeu trazia a ideia de que a Terra era o centro do universo e os demais astros giravam ao seu redor. E por último, na letra D, a proposta de Ptolomeu era de um universo simples, por isso o Sol deveria ser o centro e os demais planetas girariam ao seu redor.
E aí, qual que é a alternativa correta a respeito de Cláudio Ptolomeu? Nesse caso, gente, a alternativa correta aí vai ser a letra C, porque ele defendia a ideia do geocentrismo, né? Onde a Terra seria o centro do universo e os demais astros giravam ao seu redor. Somente depois que veio a ideia, então, do heliocentrismo, onde o Sol seria o centro, e aí, em decorrência da movimentação que os planetas fazem, os planetas sofreriam aí os dois movimentos principais que a gente já estudou: o movimento de translação e o movimento de rotação, onde o movimento de rotação, né, no planeta Terra, ele vai ser responsável pela sucessão dos dias e das noites, e o movimento de translação, ele vai ter como principal consequência a ocorrência das estações do ano, tá? Então essa foi a nossa aula de hoje. Vocês podem acessá-la mais vezes lá na plataforma Eduque. Até a próxima aula!